noite. Que bom estar aqui com vocês. Quem me conhece, boa noite de novo. E quem não me conhece, boa noite também. Muito bom. E eu estou sabendo que é a segunda aula hoje, né? Nossa, e que responsa minha, hein? Falar de Deus logo de cara. Mas vai ser bom. A gente vai poder fazer umas reflexões diferentes. O Centro Espírita Harmonia, ele tem uma proposta bem reflexiva durante as aulas, tá? No meu caso, eu como professora, ou como, né, a ponte que vai servir para a reflexão e conhecimento de vocês, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, porque eu não me perco. Me acho rapidinho e volto e dou continuidade, tá? Então, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês prestem atenção nos conceitos, mas não quero que vocês fiquem presos aos conceitos, tá bom? A gente tem como base Allan Kardec, o Pentateuco, mas a nossa proposta é ir mais profundamente e atualizar todos esses conceitos, esses conteúdos, no século que estamos, em 2025, e trazer isso na nossa praticidade, no nosso cotidiano. Faz muito sentido isso, porque enquanto a gente entender que as, entre parênteses, escrituras sagradas, conteúdos religiosos, falar de Deus está muito distante de nós, enquanto estivermos vibrando, né, entendendo que esses conteúdos estão muito longe da gente, não vai fazer muito sentido para o que nós temos como proposta. Então, eu espero que a aula de hoje ela traga vocês para dentro de vocês, para que vocês possam entender que esses conceitos e essas reflexões que vamos fazer na nossa prática, no nosso cotidiano, possam ser levados na vida de vocês. Porque esse é o nosso objetivo. Não é só receber o conteúdo, ver os slides, que às vezes são simpáticos aos olhos de vocês, mas também trazer esses conteúdos para a nossa vida, no nosso cotidiano. E Deus é uma proposta desafiadora. Eu não sei, cada aula que eu dou sobre Deus, eu nunca dou a mesma, porque vem, a partir do meu olhar, novas reflexões, porque todo semestre eu mudo, todo semestre eu cresço, todo semestre eu entro em contato com novas pessoas, novas leituras, então eu vou fazendo novas reflexões. E hoje não vai ser diferente, mas os conceitos eles estão aqui para que a gente possa estar trazendo. O objetivo geral desse trabalho de hoje é possibilitar uma visão mais compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como o significado da fé à luz do Espiritismo. E aí eu diria que eu traria isso para a nossa prática do cotidiano. Por exemplo, visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como o significado da fé e luz, né, segundo o Espiritismo. Quando você tem um trabalho reflexivo sobre Deus, fica muito difícil você dissociar fé, né, a questão da luz na visão espírita, e separar isso de Deus. É difícil. Nós não podemos esquecer que nós somos seres multidimensionais, tivemos muitas vidas, teremos muitas vidas, muitos de nós trouxemos nesta vida muitos conceitos enraizados da nossa ancestralidade, muito crônicos, fixos, e que a gente aqui, nas nossas reflexões, a gente tenta desmistificar muita coisa. Porque o objetivo também é que você possa viver o seu cotidiano sem misticismo, livre de conceitos, compreendidos de uma nova visão. Porque, se for para a gente poder alimentar, você ficar dentro das caixinhas, nós vamos estar alimentando o que as religiões têm feito ao longo dos séculos, o tempo todo, e a gente está tentando desfazer isso, mas trazer uma nova visão, porque a gente também não vai negar o que a nossa ancestralidade, o que foi estudado, né, as experiências das outras pessoas, mas estamos aqui para poder fazer essa inovação de conhecimento, né? Bom, especificamente, a gente gostaria de definir o significado das doutrinas materialista, espiritualista e suas consequências filosóficas, porque nós sabemos que vocês vão, depois, algumas coisas a gente só vai conceituar, porque algumas coisas que estão aí vocês vão estudar com mais profundidade. Por exemplo, a história do Espiritismo, como é que Kardec trouxe esses livros dele, por que a gente está falando de mediunidade no centro.
Mas, assim, a questão do materialismo e do espiritualismo é bem interessante a gente trazer, porque foram duas vertentes que, para muitas pessoas, elas são, né, e, na época, muito opostas, diferentes, mas vocês não têm ideia o quanto elas se complementam nos dias atuais. Porque dizer que um espírito, né, estudar sobre o espírito, quer dizer, estudar sobre si mesmo, a gente tem que refugar, a gente tem que afastar o materialismo, a matéria, a ideia da matéria, é a gente negar a gente mesmo. Impossível, impossível. Você vive com isso. Então, o desafio, o exercício é compreender isso e ir além. O que isso pode me trazer de ferramenta evolutiva? A ideia é essa. Então, a gente vai estar trazendo aí os contrários, mas como eles se complementam. Mas estabelecer também as diferenças, né, entre um e o outro, mostrar as diferentes formas de como o homem concebia a divindade ao longo da evolução. Existem pessoas, e nada contra, a gente só vai estar trazendo os conceitos, mas existem pessoas que elas cultuam madeira, árvore, vaca, né, santos, não é isso? Você tem situações que até as roupas usadas pelos mais antigos vão ser cultuadas, depende da cultura. Então, isso foi importante e para o nosso processo evolutivo. Então, a gente não vai jogar nada fora. A gente vai estar trazendo, mas a gente vai se perguntar, e eu, nesse processo? Onde é que eu me encaixo nesse momento e por que eu me encaixo aí? Não é ficar contra, não é negar, mas é acolher esse seu conhecimento, esse seu conteúdo, para que você possa cada vez mais expressar de uma maneira mais livre, sem preconceito. Apresentar também as evidências da existência de Deus, estabelecer os conceitos do bem e do mal. E aí eu vou puxar um gancho rapidinho, só para vocês terem uma ideia dessa ideia do objetivo específico. Uma vez, eu questionando Deus, e, assim, era tão difícil. Na verdade, ainda não é tão fácil, mas, assim, hoje está mais fácil. E, na época, era muito difícil entender o que era Deus. E aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa que estava dando aula, e ele diz assim, quando você está olhando para o mar, que você vê a onda levantar, foi o homem que fez aquilo? Aí eu disse, não. Eu achei assim tão simples, e daquele dia em diante, realmente, tudo que o homem não fez, eu estou atrelando a essa inteligência suprema, que eu chamo de Deus, o outro chama de fonte criadora, outro de Alá, e depende da cultura. Mas algo do ponto zero trouxe determinados conteúdos para que eu possa dizer, esse aqui não foi o Deus que fez, não foi o homem que fez, e sim a fonte criadora, né? E conceitos do bem e do mal. E aí a gente vem trazer uma reflexão profunda dessa nossa existência na dualidade. Por que o homem encarnado, por que você que está aqui reencarnado, vive nessa dualidade, nessa tridimensionalidade? Porque a quarta dimensão é o mundo espiritual, né? Desencarna, vai para algum lugar, a gente está chamando aí de quarta dimensão. Mas eu e você aqui agora, nós estamos na dualidade. A tridimensionalidade vai começar a te envolver quando você faz reflexões profundas, quando você faz comparações, quando você entra no mundo da lógica e filosofa sobre. Você sabe que tem algo que pode explicar aquela dualidade, mas não está aqui presente, não está aqui agora. Mas você consegue captar. E quando você desencarna, você amplia muito mais. Então, na verdade, a questão da primeira, segunda, terceira, quarta, e a gente já sabe que física, pela física, a gente já chegou na 40ª, 40, como é que fala 40? Número 40 de dimensões, que eu não lembro como fala. Hã? É isso mesmo? Então, teoricamente, já se sabe que existem 40 dimensões. Então, vocês podem ter uma ideia. E a gente só sabe um pouco até a terceira. Né? O que a gente domina é a dualidade. Então, o bem e o mal está dentro desse padrão, mas por que será? Né? O que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com a fonte criadora? E a gente vai refletir um pouco. Explicar o significado da prece como mecanismo de ligação com o Criador, porque isso é histórico, isso é ancestral, isso é cultural,
Todos os povos que se ligaram a essa fonte criadora, mesmo através de uma madeira, através de uma vaca, através de um santo, não importa, a prece, os cantos, os mantras, as danças sempre foram uma ponte dessa ligação. A meditação, depende da cultura, tá? E explicar o significado da fé no Espiritismo. Quando vocês abrem, não sei se alguém aqui já tem evangelho em casa, segundo o Espiritismo, só levanta a mão, só para mim também, né? Quando vocês pegarem esse evangelho, na primeira página, tem ali uma reflexão do Espírito da Verdade. Vocês já viram? Ele vai falar da fé raciocinada, que ela precisa, a fé ela precisa estar face a face, né, com essa ideia da racionalidade. Então, não é acreditar por acreditar, mas é crer, compreendendo através do seu racional aquilo que existe. Então, esse é o nosso desafio. É bem complexo você trabalhar Deus no programa, na possibilidade desse racional, né? Mas a gente vai fazer isso juntos e vamos lá. Bom, a ideia de Deus ela é congênita no ser humano, é elaborada pela consciência, é elaborada sobre o que repousa o edifício da criação. Em algum momento, não vou saber a página, exatamente o local, mas Kardec vai colocar que os espíritos colocaram de que Deus está impregnado como se fosse uma tatuagem na nossa consciência. Nasceu, saiu da fonte, existiu, Deus está impresso ali como uma tatuagem. Não tem como você negar. Até mais os que dizem, em momentos assim tão difíceis, mas que sempre colocaram que não acreditam em Deus, no momento da morte, algumas dessas pessoas pedem por Deus, querem conhecer, porque o medo do desconhecido traz essa necessidade de conhecimento. Então, tratar sobre fonte criadora, sobre Deus, também é falar da morte, é falar do desconhecido, é entrar nesse âmbito para que a gente possa se explorar. Vocês que estão chegando, vocês que já estavam aqui, venham com a proposta de aprender sobre si mesmo. Não distancie o que está aqui no PowerPoint fora de vocês, tá bom? A gente vai tentar fazer essa imersão em nós, porque o que vocês estão fazendo aqui, quando vocês escutam os professores, olham o PowerPoint, é tentar se entender. Então, o conhecimento eu vou trazer um pouco daquilo que eu estudei, levo para vocês, vocês refletem, junta com aquilo que vocês já leram, porque tem a percepção de vocês, traz isso como conhecimento, pronto, esse é o novo. É assim que a gente precisa buscar esse conhecimento. Então, não se prendam aos conceitos e achando que eu, Kardec, o centro, somos donos da verdade. Os donos da verdade é você, quando você faz a sua reflexão em busca desses conhecimentos, tá bom? Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. João já falava isso entre os discípulos. Então, não é uma loucura dizer assim, é difícil entender Deus, eu nunca vi, mas é possível você saber que Ele existe? Aí vem aquele conceito que a gente trouxe aqui atrás. Quando você olha para a natureza, que você vê a cor do caule de uma margarida, não foi o homem que fez. A cor do caule, pensei. A cor do miolo da margarida. A folha aveludada de uma rosa. Uma rosa vermelha, magenta, ela tem um veludo diferente do branco. Não sei se vocês já prestaram atenção. O pelo de uma aranha é completamente diferente da pele de um golfinho. Olha que coisa linda. E aquilo não foi o homem que fez. Então, o que será? De onde vem aquilo? O canto das baleias, o piar, né? Como é que o gato mia, né? Eu ia falar que o gato fazia isso, mas ele mia. Me lembrei. Esses são sons tão diferentes. E não foi o homem que inventou, não foi o homem que fez. Então, a partir daí, nem contemplaste a sua face, mas sabemos que existe. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta.
O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele a prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Até os espíritos que foram colocados por Kardec, mais conhecedores desses conteúdos, até eles só conseguiram traduzir Deus a partir daquilo que eles imaginam, daquilo que eles pensam como é. Porque nem eles viram, né? Nem eles ouviram a própria voz, mas observam em cima daquilo que existe. A ideia inata da existência desse Deus resultou de diferentes interpretações religiosas, compatíveis com o grau do progresso espiritual alcançado pela humanidade. Eis as 4 concepções grandes religiosas para a gente poder falar na aula de hoje, que é a politeísta, a monoteísta, a cristã e a espírita. É óbvio que você vai ter muito mais. Mas esses foram os 4 pilares que Kardec, os espíritos, né? Porque Kardec descreveu que os espíritos orientaram, entenderam falar sobre o conceito de Deus, né? O poli e o monoteísmo, eles nasceram a partir das necessidades da ignorância e do medo humano. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que, nessa época, já existiam muitas entidades, muitas pessoas, muitos religiosos que utilizavam para poder subjugar muitas pessoas, utilizando o seu poder e trazendo medo a uma sociedade. Então, tiveram pessoas que não fizeram isso, mas também tiveram pessoas que fizeram isso. Então, muito dos conceitos que vocês estão vendo, que vem da Igreja Católica, da Igreja Religiosa, ou de outras culturas, elas advêm também, conceitualmente, muito dessa raiz do medo. Tá? Mas a gente vai tentar ampliar esses conceitos aqui. Para com a natureza do mundo. Enquanto o politeísmo foi gerado de acordo com as necessidades futuras do indivíduo, o monoteísmo surge da própria politeísmo, de forma natural, onde um único Deus tem características refinadas, aperfeiçoadas, excluindo a existência de outros deuses. Qual é o problema do mono, um Deus, e o poli, muitos deuses? Nem sei se é problema, porque isso é conceitual, né, e foi colocado na época, a gente não pode dizer que é problema. Para eles era uma solução e foi uma forma deles poderem explicar para a sociedade que existia uma entidade mais poderosa, uma inteligência suprema, que fazia esse comando, né, mundial, planetário, cósmico. Mas a grande questão de um e do outro é como cada um vai olhar e não vai personificar. Esse é o segredo. Mas o que aconteceu? Tanto o monoteísmo como o politeísmo, muitas pessoas, a depender dos dirigentes, a depender de quem estava na linha de frente, humanizava esses deuses. Então, isso gerou muita confusão, porque o que para alguns era místico, sagrado, porque a depender de quem direcionava e estava na linha de frente, explicava como é que isso se dava, para outros isso personalizava. Então, você dava vida àquele Deus, aos deuses ou àquele Deus, como se ele fosse um homem, como se ele fosse um ser, como se ele fosse uma pessoa comum como nós. E essa foi a grande dificuldade. Na verdade, é até assim hoje. Por quê? Porque a gente tem poucas informações. O que a gente tem são as experiências que a gente tem daquilo que existe na natureza. Então, você vai ver muitos santos sendo substitutos desse Deus, personificado como um homem. Mas você vai ver também muitas pessoas dizendo, o próprio Espiritismo, a própria concepção que a gente traz hoje, quando você pega os livros que tem aqui sobre Jesus, você vai entender que a própria casa, ela diz assim, olha, Jesus não foi diferente do homem que existe. Ele foi um ser humano como todo. Ele não é esse Deus também que fica longe de nós e não vai estar trazendo um ensinamento do cotidiano. Não, ele esteve presente naquela época, viveu como homem, mas ele tinha um quê diferente. Ele tinha uma percepção muito mais ampliada, uma consciência muito mais ampliada, experiências que a gente não tinha. Então, o que ele fez? Ele se aproximou dos homens, incorporou aquela cultura da época e tentou se aproximar
do jeito que ele fez foi através das parábolas, né? Porque através do que ele falava, as pessoas escreviam do jeito delas. Esse foi um problema, esse realmente foi um problema, para poder traduzir aquilo que ele falava, porque ele não escrevia nada. Mas, uma hora, as pessoas personificavam tanto e comparavam ele a ponto de não saber separar o que era daquilo que era uma informação crística, por exemplo, que vinha muito mais elaborada do que o cotidiano. Isso confundiu muito as pessoas. E até hoje, a gente, na verdade, não sabe se a gente personifica ou se a gente mistifica. O que é para você? Como isso foi construído na sua cabeça? O que seus pais falaram sobre Deus para você? Muitos confundem ou até confirmam e vão dizer: não, Deus é Jesus. Jesus é Deus, tem um. Mas eu não sei de qual a cultura que você veio. Porque o que nós estamos dando aula aqui é de Deus. Mas é impossível para a maioria de nós que viemos da Igreja Católica, na maioria das vezes, separar, né? E aí você vai me perguntar, e aí, o Espiritismo fala o quê? O Espiritismo? O que vocês acham que o Espiritismo fala sobre isso? Deus e Jesus, se é a mesma coisa, se são entidades separadas? Porque Deus dá para personificar como Jesus? Nem a gente consegue, porque a gente está aprendendo o conceito de Deus agora, né? Então, essa começou a ser também a grande confusão, né? Bom, o Espiritismo vai dizer que existe a fonte, modo zero. Mas existe os prepostos dessa fonte. Você vai ver Buda, porque Jesus não foi para todos os cantos, vocês sabem, né? Nem tem gente que não sabe quem é Jesus. Tem gente que não sabe quem é Buda. Então depende. Tem gente que não sabe quem é Alá. Então, os prepostos apareceram em várias culturas nessa representatividade da fonte criadora. E aí a gente vai fazendo as nossas interpretações. Seria legal se a gente pudesse estar trazendo aqui os estudos, vocês vão ver isso, acho que no último módulo, módulo 10, eu acho que no módulo 10, que é religião pessoal, vocês vão poder ver todas as religiões e vão entender o que é de comum entre elas. Aí a gente vai poder fazer essa interpretação melhor, né? Bom, para o cristianismo, Deus não é uma substância autocentrada, mas antes uma família eterna numa comunhão interpessoal. Assim, ao mesmo tempo que é um ente uno, pois do outro modo se trataria de politeísmo, Deus subsiste em 3 diferentes pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito e o Santo. Complexo. Porque quando se diz esse Deus é uno, né? É a unificação dessas consciências, opa, a gente já está trazendo aqui uma reflexão do que a nossa casa quer que a gente reflita. Vocês se lembram de uma passagem de Jesus, quando ele dizia assim: quando eu e você e mais estivermos reunidos em meu nome, seremos... Daí você vai ver várias interpretações, mas a ideia é assim: seremos muito mais fortes, mais potentes, as realizações, realmente, as criações, elas acontecerão. Essa é a ideia da unicidade. Então, esse Deus não é uma pessoa na representatividade única de Jesus, mas é uma unicidade de várias consciências. Isso é uma coisa que a gente queria que vocês saíssem daqui refletindo, tá bom? Então, para o Espiritismo, essa unicidade é muito importante. Jesus veio com uma representatividade simbólica dessa parte. Mas vocês lembram também quando Jesus falava: vós sois deuses? Então, prazer, você é um Deus também. Prazer. Nós somos uma parte dessas micro consciências que juntinhas vamos em busca dessa unicidade. Quando é que você chega nessa unicidade? Quanto mais desperto você está, mais consciente você está, mais experiência lúcida você faz, mais consciente você está do dia que você acorda, quando você cozinha, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer amor, quando você vai para a escola, quando você vai levar o cachorro. Quanto mais consciência você tiver do que você executa, mais você amplia a sua consciência, mais você fica justo,
mais você interpela com consciência, você encontra com as outras consciências. E esse Deus ele vai ficando mais lúcido para você. Você vai se tornando tão potente que você cria como se fosse ele. Aí você, mas eu crio igual uma varinha mágica, eu vou afastar a montanha de lá, da montanha de cá. Não exatamente assim. Mas penso que assim também para os prepostos muito mais avançados, porque nós sabemos que existem arquitetos estelares. Então, e eu não estou inventando isso. Você pega os livros de André Luiz, tem uma determinada parte que tem lá a veneranda no setor de comunicação fazendo uma palestra para as pessoas. André Luiz estava no fundo e ela disse, alguém fez alguma pergunta sobre os planetas, sobre os mundos. Aí perguntaram para ela como é que os mundos eram criados. E ela disse assim: única e exclusivamente a partir do amor e do pensamento dos arquitetos estelares. Eles têm a função de criar mundos apenas pelo desejo de amar. Então, as consciências, quanto mais consciência você tem, mais produtividade, mais produção, mais amor, mais vontade de ajudar o outro, mais fraternidade, mais justiça, mais colaboração do outro. Então, você, nessa unicidade, você produz muito. Então, é mais ou menos assim que, nas minhas leituras, nos meus estudos, como a casa pensa, é assim que a gente reflete sobre a divindade, né, sobre esse Deus. E a ideia do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é mais uma, se você prestar atenção, é mais um conceito didático. Por que Pai? Porque o Filho? Por que o Espírito? Por que o Santo? Né? O Pai representa o pai e a mãe, que são as polaridades. Todo o equilíbrio do universo é porque o pai não está aí como um pai masculino, tá? Como pai, como o grande sábio, o protetor, o que alimenta, o que acolhe. Mas ele está dentro do grande Criador, né, que faz e traz o equilíbrio. Porque a mãe e o pai são as polaridades femininas e masculinas, onde você tem uma representatividade de todas as polaridades. Mas o equilíbrio ele sempre vai estar na junção desses polos, o que é positivo e o que é negativo. Então, o pai vai representar a unicidade dessas polaridades na 2D, na 3D. A questão do filho é a criatura, é o que vem a partir dessa junção. Então, simbolicamente, pegue a tua família. Você, em algum momento da sua vida, na maioria das pessoas, obviamente, teve um filho, uma filha. E, se não, você teve outras experiências, então, simbolicamente, você pega essa experiência que você teve, o próprio animal, uma coisa que você inventou. Essa criação ela vai trazer um resultado para aquela sociedade. Ela também vai continuar produzindo os seus conhecimentos. É bem filosófico isso, tá? Eu disse para vocês que era uma complexidade falar sobre Deus, mas eu estou tentando trazer um outro lado dessa concepção. Como é que a gente pode refletir sobre esse Deus? Então, você vai reparando que Deus é bem... você vai juntando um conceito sobre polaridades, depois daquela polaridade é uma potência que vai trazer uma criação, porque quando você encontra com polo positivo e polo negativo, ali também sai uma energia. Ali também tem um encontro de alguma coisa, ali também vai produzir algo. Então, você vai fazendo essa unicidade para você tentar entender Deus. E o Espírito Santo, que é a força criadora, é a magia, é o desejo que traz aquela ideia. Então, esse potencial, esse Deus, é muito maior do que você comparar com o homem. O homem ainda está no aprendizado. Ele está vivendo muitas vidas até para entender o Deus que ele é. Mas o conceito de Deus é uma junção de todas essas ideias. É uma proposta de experiência. Olha que interessante. Jesus falou assim: o Pai, ele cria e recria. Ele em nenhum momento disse que o Pai, que é essa fonte criadora, né, ele vive a experiência. Quem vive a experiência são as criaturas. Olha que bonita essa reflexão. O homem grande, a fonte criadora faz assim, pá, vai viver. Vai viver. Você é minha criatura, eu te criei. Vai lá, viva a experiência.
Quando você começar a despertar quem você é, cresça, amplie sua consciência e volta aqui para me contar. Quando você voltar para me contar, eu recrio e recrio e recrio. É muito profundo isso. E muito bonito de saber que você é coparticipante da vida. Por isso que Jesus falava, o Pai não para de trabalhar até hoje. Ele cria e recria. Mas quem vive a experiência é você. Então, quanto mais consciência você tem, mais você unifica, porque quanto mais em paz você está, mais consciente você está, você só quer ajudar as pessoas. Você só quer fraternizar. Você sai do sistema ego, né? É acolhido por essa grande ideia, essa grande sensação, esse grande sentimento do Deus que está dentro de você. Junta tudo, você muda não só uma frequência, mas a visão de mundo. E você busca sempre unificar, nunca se separar. É bem interessante. Mas, no mundo que vivemos, a polaridade ainda faz parte do nosso sistema de aprendizado, né? Bom, eu já falei um pouco dos politeístas e monoteístas, eu vou adiantar aqui. O Espiritismo fundamenta-se na interpretação que o Cristo deu de Deus e na seguinte afirmação dos espíritos superiores da codificação, que é Deus... Cadê? Quem é? Eu não estou vendo. Não falei da potência. O Espírito Santo é a força, é a potência. É a magia pim-pim, é o que está... Não é palpável, né? Eu continuei com dúvida sobre a explicação que você deu do Pai. Por que que nessa junção da unicidade, que você falou dos polos, do masculino e do feminino, por que que denomina Pai? Nesse caso aqui, não olhe para o conceito pai masculino, tá bom? Mas como uma força conceitual, como a representatividade do grande... porque quando você, no nosso planeta, homem e mulher se juntam, criam as suas proles, ok? Aqui ele está chamando de pai. Essa junção dos polos masculinos e femininos para surgir essa criação. Então, é só uma representatividade dos polos ali. Não, ele poderia falar pai e mãe, mas não foi o caso. Agora, você vai ver, você me fez lembrar uma coisa. Existem religiões e culturas que vai falar do pai e da mãe. Tá? Mas como nós bebemos muito, e Kardec esteve com muitos espíritos que foram católicos, inclusive. Isso é uma presença muito também do cristianismo católico. Tá? Mas não foi, porque isso é do cristianismo, do catolicismo. Foi boa essa pergunta. Mas, realmente, tem muitas culturas que falam da mãe, inclusive de Gaia, né? Eles usam a palavra Gaia, terra, é bem interessante. Mas é porque aqui o espiritismo bebe na fonte dos católicos, né? Do cristianismo. Tá? Né? É verdade. É isso que eu falei para ela. Criador. Não existe masculino e feminino. O pai é o criador. Não, mas depois o filho é Jesus. Né? Você tem, presta atenção. Quando você junta aquelas palavras, ali é o criador. Nós estamos mostrando as etapas para chegar na ideia do criador. E dentro da ideia do criador, para a dualidade, os polos eles adentram para esse conceito. Então, os polos positivos e negativos representados pelo pai, juntando com a criatura, com o que ele criou, que são os filhos, e a força desse processo é o que gera Deus. Tá? É uma questão mais conceitual ali. Não sei se deu para vocês entenderem. Pelo que eu entendi, até vendo a colocação dele, é que não existe esse Jesus como filho de Deus para o Espiritismo. Jesus seria um espírito que representava essa força, evoluído, como foram Buda e tantos outros. Não é isso? Não existe não é um conceito do cristianismo, não é um conceito da Igreja Católica. Não existe filho de Deus. Não, né? não. Assim como não existe o filho do Deus, mas não quer dizer que não podemos dizer que todos somos filhos de Deus. Sim. Mas não é utilizado um conceito rígido como filho de Deus, apenas Jesus.
Sim, Ok? exato. O que eu estou dizendo é que essa foi uma coisa que mexeu bastante comigo, porque cai por terra tudo que a gente aprendeu, né? Como católico, é uma coisa bem difícil de você. Eu não consegui mais, depois, né, de ver isso, eu ter essa referência do Jesus, sabe? Como, como se fosse assim, mais do que todos os outros, sabe? Que para mim ele seria antes maior do que o Buda, maior do que todos os outros. Mas não é. Ele é apenas um deles. Porque nas outras culturas tem gente que nem sabe quem é Jesus. Agora, o que eu estranho é que quando eu vejo as palestras de Adenauer e de outras pessoas aqui na casa, eles fazem muita referência a esse Jesus. Isso me confunde um pouco. Então, porque a nossa base, eu vou voltar a falar para a gente não confundir mais. Não tem como a gente não falar, porque a base do espiritismo é toda baseada no cristianismo. A maioria dos espíritos que acompanharam Kardec foram religiosos, inclusive. Quando você pega ali, você vai ver que tem muitos padres, tem muitos sacerdotes, tem pessoas que estavam imbricadas diretamente na religião. Então, a gente está trazendo os conceitos básicos, lembra? Eu vou dizer uma coisa a você, e um dia, se a gente se encontrar, eu quero que você lembre isso. Luana está aqui, ela vai confirmar comigo. Quando você chegar no 10º ciclo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque aqui dentro dessa casa é de pirar o cabeção. Toda aula, vocês vão entender o que eu vou falar. Toda aula, a gente nunca mais vai sair o mesmo. Porque os conceitos, aqui é a segunda aula, eu tenho que trazer os conceitos básicos, mas eu garanto a você que isso não vai ficar. A gente vai mudar essa forma de pensar, mas a gente vai continuar respeitando os conceitos. Ok? Quem é? Não, é só um complemento, porque eu não lembro muito bem os detalhes, mas nas escrituras sagradas, não lembro se é quando ele fala que nasceu o mundo ou se faz referência mesmo a Deus. É a junção do polo. As palavras, elas juntam, aí faz referência tanto à polaridade que a gente fala, né, que tem todas as religiões a gente tem, né, o yin, yang, no caso, assim, se for para a religião celta, você tem a Gaia, você tem o Deus Criador. Então, a gente tem essa questão dos opostos. Sempre. Na dualidade você vai ter isso. Aí fala assim, que eu não lembro mais se é quando nasce o mundo, aí tem uma expressão que fala dessa junção do masculino e feminino, ou se é a forma mesmo original do que se refere a Deus. Ele começa assim, se faça luz. Fiat lux, aí depende da interpretação. Mas tem uma palavrazinha que fala da junção masculina e feminina. Tem, é logo depois, assim. É logo depois. Mas é mais ou menos essa ideia. E, assim, eu tenho certeza que se você pegar o livro, a Bíblia, se você reler os livros o livro que tem aí o que é o Espiritismo, né? O nome desse livro não é o vermelhinho, Conhecendo o Espiritismo. Também vocês vão ter a interpretação de vocês, tá? Mas o mais legal é isso. Eu trago essa interpretação, vocês leem o livro e vocês vão trazer também a concepção de vocês. Mas olha o que os espíritos falaram para Kardec, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é essa fonte. Ele não é uma pessoa. Ele é algo que os espíritos mais próximos que eles chegaram foi isso aí. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É muito interessante porque as nossas... E aí eu vou fazer uma viagem rápida. Quando você faz... Alguém faz meditação aqui? Pronto. Vocês ficam... Alguém faz mais de 3 horas de meditação? Consegue? Consegue ficar? Então, quando você faz meditação... Vou pegar o exemplo dela, tá? Mas isso sai para todo mundo. Quando você faz meditação, que chega lá 3 horas, mais ou menos, meditando mesmo, sua concepção de mundo, cada dia mais, não vai sendo diferente?
Se você faz uma meditação pensando no conceito, tentando entender o que é Deus para você, você vai criar uma elasticidade a nível consciencial e você vai ter experiências profundas no seu sentir do que é Deus para você. Quando ela fizer isso, vai ser bem diferente. Quando eu fizer isso, vai ser bem diferente. Porque a ideia de Deus e de todo o conceito, na verdade, a dualidade deveria parar para pensar assim, como, de repente, como eu estou falando. Aí vocês pensam. A vida não foi feita para poder você raciocinar apenas e fazer cálculos matemáticos, mas foi feita para você sentir. Quando você acorda de manhã e sente a sua vida em tudo que você faz, pensa antes de falar, antes de se direcionar às pessoas, tudo você traz para o grande magneto que é o seu coração, a sua vida vai estar muito diferente e as guerras terminam. Se o ser humano começar a viver a vida a partir do seu grande magneto, que é o coração, todos esses conceitos, com certeza, vão cair por terra. Porque a experiência de Deus, ela é íntima, ela é pessoal. Ela não é conceitual. A gente está trazendo o que é o máximo que os espíritos conseguiram. Mas a experiência que você vive sobre Deus é diferente da minha. Existem pessoas que perdem filhos e vivem um luto interminável. A experiência de Deus para ela é diferente da minha. Quando minha filha ficou na UTI com 3 anos de idade, que eu quase perdi ela, a minha concepção de Deus mudou. Eu lembro que a médica falou assim: Sandra, sua filha ela está muito grave. A gente vai esperar até 8 horas da noite. Se ela alguns exames de sangue não melhorarem, a gente vai entrar com hemodiálise. Não era nem diálise, era hemodiálise. Para a gente tentar resgatar, porque os órgãos dela estavam parando. Aí eu disse assim, tá bom. Mas agora vocês vão esquecer que eu sou enfermeira, eu não quero ouvir mais nada sobre ela, e agora eu vou conversar com ela. E aí eu sentei e comecei a conversar com ela sobre Deus, como se eu estivesse conversando com vocês. Conversei, falei para ela voltar, que ela poderia, mas se ela não quisesse também, que eu ia respeitar, como se eu estivesse conversando com você. E disse assim, amanhã você tem condição de acordar e tomar banho na banheira. Venha sem medo, se você quiser. Estamos aqui. E assim foi. No outro dia, ela estava tomando banho na banheira. Então, a minha concepção de Deus, ela foi diferente. Eu poderia ter, por que ela? Ela não fez nada. Ela só tem 3 anos de idade. Por que está sofrendo desse jeito? Poderia ser diferente. Repare que quando a gente tem um nível de ignorância, que não é burrice, ignorância é falta de conhecimento, você vai trazer os seus conceitos, a sua percepção de mundo diferente daquele que ampliou bastante a consciência a partir do autoconhecimento, a partir das leituras, dos diálogos como esses, profundos. Então, sua percepção de mundo vai diferenciar. Então, é legal a gente poder sempre, em todos os casos, mesmo que seja tão limitado os conceitos aqui, porque eu sempre acho que a gente tem que trazer para a gente essas ideias e perguntar para si mesmo, mas eu concordo com isso? Será que hoje já não dava para ampliar ou compreender desta forma? Aí depende de você. Você busca que tipo de autoconhecimento? Você lê? Ou você só escuta a mídia, você só olha para cá e busca trazer isso como conhecimento? Porque isso é pouco, gente, é pouco. E aí eu vou encerrar esse conteúdo lembrando da meditação. No meu caso, o que me ajuda muito a ampliar os meus conceitos é mergulhar em mim mesma a partir da ferramenta da meditação. Vale a pena tentar, porque a gente nunca é o mesmo quando a gente faz meditação. A prova da existência de Deus, ela pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, é a vossa razão vos responderá, que seria Deus. E aquilo que a gente falou no início. Tudo que não foi o homem que fez, vai lá na causa e busque. Tem uma parte do Evangelho que ele vai falar do homem perfeito. E ele fala assim, o levantar das ondas e o barulho que elas trazem para ti
é um movimento que não foi feito pelo homem. E quando eu vejo os grandes navios lá no fundo do mar, que eu vejo os barcos chegando, que eu vi na festa de Iemanjá os barquinhos indo, os barquinhos vindo, as ondas chegando, a maré, você olha lá na tábua da maré, a maré que enche, que hora que ela esvazia. Aquilo é tão preciso, é tão brilhante aquilo, tão calculado, e aquilo não foi o homem que fez. Lua cheia, lua minguante. Então, esses detalhes, para o Espiritismo, é a prova da existência. Então, você imagine você vivendo com isso diariamente, prestando atenção na natureza, por exemplo, porque você pode também perceber a existência de Deus nas relações interpessoais, na alquimia entre uma pessoa e a outra. Existem alquimias que geram violências, as pessoas se matam. Existem alquimias que as pessoas se amam profundamente. Quem está errado está certo? Tem errado e certo. Tem as escolhas das pessoas nesse processo. Olha os polos aí. Na 2D, nesse mundo dualista, existe esse sistema ego. Vamos, nessa transição planetária, buscar pular isso, é o que nós estamos tentando fazer. Dentro da sua própria casa, olha como você melhorou. Quando você era uma criança, olha o salto que você deu, porque você foi à escola, foi orientada, conversou com pessoas, você foi modificando, você saiu da ignorância para vir buscar a luz. Hoje, como adulto, você está buscando a luz e não vai parar nunca. Isso é autoconhecimento. Então, existem pessoas que vão muito atrás disso. E elas ampliam a sua percepção de mundo. Existem pessoas que param no tempo. Elas não querem, elas não gostam, não buscam querer trabalhar, estudar. Elas ficam meio que estacionárias. Mas é a escolha dela. Ela está errada? Não. É o caminho. Ela, para ir trabalhar, ao invés de ela pegar o ônibus de Itapuã para ir para o Pelourinho, pela Orla, ela escolhe sempre pela paralela, mas ela vai chegar lá do mesmo jeito. Então, não tem certo e errado. Tem as escolhas das pessoas na experiência que elas entendem dentro do limite ou expansão delas. Em cada vida, quanto mais ela ampliar a consciência, mais ela encurta o tempo de ficar reencarnando, porque ela vai despertando. Quando ela desperta, por que ela precisa ficar no sistema dual? Não precisa. Então, não existe quantidade de reencarnação, existe o seu momento de despertar. Aí você vai lá para a fonte, conte o que você viveu, ela vai recriar em cima das suas ideias. Né? Niilismo é uma escola que exalta radicalmente a concepção materialista e positivista, e ela retira do âmbito do Estado, da religião, da família, todo o poder, a capacidade de reger os passos do homem. Né? Essa linha filosófica influi nas mais distintas áreas do conhecimento humano, da literatura, da arte, ciências humanas e sociais, passando pelas esferas da ética e da moral. Então, a gente tem ali a proposta, que foram influências no próprio... Porque, para chegar no espiritismo, esses conceitos, essas ideias, esses diálogos, eles estavam acontecendo no momento. Mas essa aula, especificamente, vocês vão ter a condição de aprofundar em outro momento. É porque, para mim poder chegar na ideia de Deus, eu queria lembrar vocês que esses diálogos, esses conceitos, eles permeavam a época. Né? Mas o materialismo histórico dialético também veio do que a gente chama de uma pessoa que teve a oportunidade de estudar isso com uma maestria, né, e trouxe alguns conceitos para a sociedade sobre o materialismo dialético, né, onde é valorizado a história dos homens, né, do indivíduo como ser histórico e social, nas suas relações pessoais, em busca daquilo que determina o homem ter aquele comportamento na sociedade, o modo de produção da sua existência também interfere, segundo esses conceitos, né? E isso vai condicionar todo um processo geral da vida social, política e espiritual. Qual foi, quando o Espiritismo chegou, que trouxe uma ideia dizendo assim, olha, o homem, nas suas relações... Você já parou para pensar que ele pode não ser determinado apenas pela sua história social, mas talvez uma outra coisa? Essa foi a grande sacada do Espiritismo. A ideia principal era essa. E isso foi o grande embate
Foi a grande, eu diria, dificuldade de se colocar o espiritismo à baila, né? Porque muitos livros, inclusive, foram queimados na época. O que Kardec escreveu, muita coisa foi queimada em determinados locais. Não foi só na Espanha, mas em outros locais também. Mas por conta dessas questões conceituais e materialistas. Então, ainda hoje existe? Existe. Existem brigas, guerras religiosas, e como tem. Né? A gente sabe que o Oriente é o grande palco dessas guerras. No nosso país também existe, aqui no nosso Nordeste, no nosso bairro, sim, às vezes isso não é tão explícito, né? Mas às vezes é velado, mas existe. Então, você, qual é a sua condição hoje? Em cima do que é... Porque você está aqui, porque você tem uma afinidade com o espiritual. Você quer entender como é que o fenômeno da mediunidade, como é que você poderia estar conversando com o espírito, ou que a sua experiência espiritual te trouxe algumas ideias, ou alguém na tua família está passando por uma situação do fenômeno e você quer está aqui tentando entender. Mas nós também vivemos nesse mundo conceitual e prático também do materialismo, do consumismo. Então, a gente está aqui com essa afinidade, querendo se conhecer, o que o Espiritismo traz sobre isso, para que eu possa me conhecer melhor, mas também eu vivo no mundo da matéria extremamente exacerbada. Afinal de contas, políticas, economia, elas também se baseiam nisso, né, no materialismo exacerbado. Então, quando o Espiritismo chegou, ele está trazendo assim como se fosse um respiro. Olha, não é só isso que existe. Você tem que conviver com isso, porque isso faz parte do teu convívio, da tua realidade, mas existe uma força que te move a se relacionar com isso. É isso que eu quero que você perceba. Que força é essa? E ela está dentro de você. E é ela que comanda a matéria. Essa foi a grande sacada também. O Espírito é o Senhor do universo. Ele é que determina como a matéria vai dançar. É ele que determina como a banda vai tocar. Mas até então, e para algumas pessoas, não é assim. Quem toca é a banda que comanda esse ser que pensa, que chora, que fala, né? Então, isso são concepções. Então, a gente queria trazer aqui para que vocês pudessem se situar e pensar como é que vocês se sentem em relação a isso, como é que vocês veem a vida de vocês. Então, sai um pouco do conceito e pergunta assim, como eu me sinto na minha vida? Eu me sinto mais espiritual ou mais material? Como é que eu lido com a matéria? É com a minha força, o meu ímpeto? Eu penso, eu raciocino, eu tenho consciência sobre as coisas que eu faço? Quando eu pego o meu carro, que eu dirijo, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo? Se eu diminuo a velocidade, se eu paro no trânsito, eu estou pensando sobre isso, eu estou aqui dando aula, estou segurando isso, eu estou falando, mas eu estou pensando sobre isso. Então, o Espiritismo ele vai chamar a atenção de que o espiritual está movido pela força da tua consciência. A consciência ela vem com um elemento fortíssimo. É bem paradigmático você falar da consciência nessa vida cotidiana material que você vive. Tudo que você faz, o Espiritismo vai dizer, pá, é a consciência que está movendo. E essa consciência, aquela junção dos polos, do que você produz como criação, da força original que vem dentro de você. Em um determinado momento, vai ser dito assim, que você foi criado simples e ignorante. Ou seja, você veio sem lembrança de nada, porque você não lembra que você é um Deus, porque você veio da fonte. Se você veio da fonte, você tem tudo que a fonte tem. Você é inteligente, você é poderoso, você é luz, você é bom, você é bonito, você é fraternal, você é elegante, tudo, só virtudes. Mas quando você mergulha num local, vamos falar o local planeta Terra, que é cheio de leis. Se você pegar uma tabela periódica, aquela cheia das químicas lá, você é mergulhado naqueles elementos, aqueles elementos estão dentro de você, eles têm leis próprias.
Então, é natural que, quando você entre aqui, o ambiente da fauna, da flora, da tua relação com os animais, da tua relação com o reino mineral, também tem leis. Então, você vive no meio das leis. E uma das coisas que acontece quando você mergulha nessa dualidade é o esquecimento. Então, é como se você fosse aquele Deus que saiu da fonte e se fractaliza para viver uma experiência na carne. E, na hora que você vive uma experiência na carne, você mergulha diante daquelas leis que te oferecem o ambiente. Quando você mora no polo, no Alasca, as leis lá são diferentes. Com o tempo, a tua pele vai se acostumar com aquele frio. Você vai parar de reclamar porque você acostumou. Tem gente que vem para cá, ou que mora aqui, vai, não aguento esse calor, não estou aguentando mais. Por quê? Porque não se adaptou, ou porque gosta mais do frio. São as leis. Você se submete a determinadas leis. Mas tudo é passível de fazer uma experiência. Então, esse Deus que você é, faz essa experiência na carne, escolhe o local, porque você tem o livre-arbítrio para viver onde você quiser, e experimenta e vai se despertando. Quanto mais você desperta, mais você entende que você diz que é um fenômeno, né? Muita gente vem para cá porque acha que o espírito que aparece com cara de leão, com cara de bicho, ou porque vê o pai ou vê a mãe, fica apavorado pelo fenômeno. Mas, quando você vai conhecendo como isso funciona, você vai ampliando a consciência, o medo vai indo embora, porque se torna tão natural. A mediunidade é tão... que a gente naturaliza tanto a mediunidade, que, se o espírito aparecer na tua casa para perguntar alguma coisa para você, você vai dizer se você quer responder aquilo ou não. Uma vez, só para poder encerrar, eu estava na cozinha lavando louça, aí passou um espírito por mim e falou assim: onde fica Bangkok? Eu sei lá onde fica Bangkok. Eu tomei um susto, porque eu naturalizei, ele me deu um susto, eu sei lá onde fica Bangkok. Aí ele, tá bom, e foi embora. Por quê? Porque eu estava naturalizando a mediunidade e ele também entendeu que ele poderia perguntar para mim, né? Mas ele me deu um susto. Ao invés dele falar assim, com licença, você sabe onde fica Bangkok? Ele devia estar perdido procurando o local, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque eu quase quebrei um prato do susto que eu tomei. Que a gente precisa entender que as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão deixando a gente de ter medo, porque a gente vai ampliando os nossos conhecimentos. Quanto mais você faz isso, menos medo da morte você vai ter. Porque a morte não existe. A morte não existe. É uma continuidade do eu. Por sinal, tem um livro maravilhoso aí que vale a pena ler. Boa noite. Estava falando sobre a questão da expansão de consciência, e eu sempre me questionei muito sobre essa questão de Jesus ser Deus. Porque, se você olhar a história de Jesus, ela se dá dos 30 aos 33 anos dele, nessa faixa. Então, sempre questionei, mas até os 29 anos ele foi um Deus adormecido? Aí eu entrei nessa reflexão, e onde eu cheguei nessa questão da expansão de consciência, e aonde eu entendo que entra essa questão de nós também podemos ser deuses. Porque minha interpretação é que, aos 30 anos, ele alcançou uma expansão de consciência, que ele conseguiu se ligar à energia primordial do mundo. Então, isso é que eu acho que é a expansão de consciência que todos aqui estão buscando, que é justamente a gente conseguir expandir a consciência para se ligar ao mundo espiritual de tal forma que a gente consiga utilizar essa parte de Deus que a gente tem ligado a nosso espírito. Eu vou pegar só um gancho disso que você refletiu com a gente e assim, fazer uma alusão daquilo que eu também entendo. Quanto mais eu leio, não sei vocês, assim, mas eu acho que é todo mundo esse caminho. Quanto mais a gente estuda, a gente lê, a gente futuca, a gente busca, a gente compara, a gente amplia, a gente nunca fica no mesmo ponto. Então, a consciência, para mim, é como se você pegasse um elástico de dinheiro. Sabe aquele amarelinho? Ele está novinho, ele é durinho, né? Se você puxar o elástico, ele volta do mesmo jeito? É assim a nossa consciência. E o que você coloca ali
para a sua consciência expandir as suas experiências, as suas leituras, diálogos como esses, cálculos matemáticos, ou seja, aquilo que é oferecido nessa dualidade que você está vivendo, a experiência na carne. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, uma das falas de Adenauer, e isso está nos livros, e que a gente aprende muito aqui, e a gente traz para vocês refletirem, é o espírito, quando faz uma experiência na carne, ele tem um propósito de descobrir qual é o seu desígnio pessoal, qual é o seu propósito existencial, né? Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente expande a consciência, a gente vai entender quem é a gente, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Mas, durante esse processo, uma coisa é certeza que a gente veio fazer: adquirir habilidades e competências. Então, na sua vida, lá na tua casa, qual é a habilidade, a competência que você ainda não tem na tua relação interpessoal? Quando você briga, quando você xinga, quando você vai dormir fora, quando você não quer voltar para casa, quando você tem que enfrentar um filho que usa drogas, uma separação. Porque quando a gente desencarna, o que a gente leva daqui são os impactos emocionais dos nossos relacionamentos interpessoais. É só isso. Eu posso te vestir de rainha e te botar dentro de um sarcófago e, né, de enterrar. Mas o que vai acontecer quando você despertar para o mundo espiritual é a emoção que mais ficou ali. Se você levou uma vida pacífica, tranquila, se esforçou para poder se relacionar, buscar aquele equilíbrio, é aquela frequência vibratória que você vai estar aí ali. Se você foi embora, ai, eu não paguei a minha herança, porque meu pai, porque meu filho, onde ele está? Você vai ficar com as pessoas que estão ansiosas, com as pessoas que estão preocupadas com isso também. É assim que são formadas egrégoras. As famílias que você está, que você escolheu hoje, as pessoas com que você conviveu, ou que vai conviver, que está, são as suas frequências. A gente se procura. Não tem nada errado aí. Isso tudo para falar da expansão da consciência. Então, quanto mais consciência o espírito tem, hoje, a primeiro momento, vamos expandir nossa consciência, refletindo sobre o que é Deus, cada um vai fazer a sua lição de casa. E isso é uma forma de você expandir a consciência. Agora, se você chega em casa, pega mais conceitos, vai ver mais vídeo, discute, pergunta, mais ampliado vai ser a sua consciência. Então, é assim que a gente vai chegando e vai relembrando quem somos, né? O materialismo é a filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito e a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria. O espiritualismo admite a existência do homem de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte, tese dual, corpo e espírito. E o espiritismo é sistema tríduo, inclui entre o corpo, a alma e o outro elemento, que é o perispírito. Então, o espiritismo ele vai dizer, isso também vocês vão estudar com mais detalhe depois, que você tem um corpo, o espírito, que é o senhor da matéria, e o perispírito, que traz o registro de todas as vidas que você teve. É como se você fosse viajar com uma mochila nas costas. Para onde você vai, você leva aquela mochila. Aquela mochila está cheia de experiências. Aí, quando você está vivendo nessa vida, cada experiência vai saindo lá do fundo do baú, do inconsciente para vir para o consciente, você vai vivendo com as pessoas. Quanto mais você enfrenta os seus conflitos, sai do drama, sai da dor, mais você entende as suas próprias dores. Mas se você não quiser se fechar, omitir, se esconder da sua experiência, eu sinto muito, mas vai surgir para o consciente, você vai ter que lidar com isso algum dia. De que maneira? Às vezes através da morte de alguém. Às vezes através da separação de uma pessoa que você ama. Às vezes através da morte de um filho, a morte de um cachorro, a morte de uma tartaruga. Às vezes algo que você vê no filme, chora profundamente e se compara. Se lembra que você queria ser daquele jeito, ou que a pessoa que foi Aparecida. Vão acontecer eventos que vão mexer com a sua psique. Então, vai sair do perispírito para vir para o espírito para você. Isso também é uma forma de expansão da consciência. É como se o destino proporcionasse para a gente estratégias de
de escancarar quem somos nós para nós mesmos, né? Bom, então, diante desse processo, também existiram muitos deuses, dependendo da cultura, que a gente vai também generalizar, porque no último módulo, que se chama Religião Pessoal, vocês vão estudar tudo isso, mas deuses indígenas, deuses da mitologia grega, né, deuses do totemismo, né, que seria um sistema de classificação de ideias reproduzidos como base de matriz social, que diferencia a concepção do universo, né, na qual as frátrias, né, serviam de gêneros e os clãs de espécie. Então, você olha ali do lado, você vai ver estátuas, né, totens, que representavam Deus de alguma maneira. Bom, a gente também, como uma influência cristã para poder explicar sobre esse Deus, e daqui a pouco a gente discutir mesmo o âmago do que poderia ser Deus no Espiritismo, a gente tinha a influência dos tomistas, né, que era um conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas que eram representadas por monges dominicanos que viveram, né, até o século XIII. Tinha influência de Aristóteles, Platão e Santo Agostinho. Era um sistema filosófico e teológico próprio e marca a preponderância da filosofia medieval. A concepção já espírita de Deus é assim. Então, tudo o que eu falei até agora influenciou também a ideia de Deus no espiritismo. Então, nada não foi aproveitado. Não, tudo foi aproveitado, mas os espíritos vieram elaborando esses conceitos e trouxeram para a gente que é uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esse Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Bom, está de bom tamanho para a gente que tem dificuldade de entender essa dimensão do que é um Deus. Dizer que ele é justo e bom, está de bom tamanho, para a gente está. Mas quando você olha a guerra, isso que eu vou falar que é filosófico, tá? Porque também não tem conceito, eu também não sei a resposta, mas eu vou levar para vocês pensarem junto comigo. Nós estamos falando ali que ele é justo e bom, né? Mas quando você pega uma guerra na Síria, que os pais das crianças de berço, de 2, 3 anos, foram mortas, e aquelas crianças ficam no berço, ou aquela criança de 2, 3 anos sai na rua procurando o pai e a mãe, são vulneráveis, né? Deus está onde ali? Não estou dizendo que não está. Eu estou levando, que eu não quero ficar com esse problema sozinho para mim, não. Eu quero dividir. Entende? Para algumas pessoas, isso é revoltante. Vão perguntar, cadê Deus? Né? Mas vocês se lembram da polaridade masculina e feminina, na dualidade? Então, para mim, isso também me conforta. Porque eu não conheço os outros planetas, eu não conheço as outras galáxias, mas cada um deve ter suas leis. A verdade é que eu e vocês resolvemos fazer essa experiência aqui na dualidade. E a gente, aos poucos, conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai entender os motivos. Einstein, em algum momento da vida dele, ele diz que Deus não jogava dados, né? Então, as coisas estão bem calculadas aí, não estão jogadas ao léu. E não teve como a gente não trazer para essa dualidade a ideia do bem e do mal. Então, eu queria dizer para vocês assim, que essa ideia principal, por exemplo, assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Isso que está em verde aí, isso é uma concepção espírita também que veio do cristianismo. Como eu falei para vocês, a gente bebeu muito na fonte religiosa, né, do cristianismo. Mas, se você parar para pensar, será mesmo que a gente pode trazer isso como um conceito rígido para o século XXI, para 2025? Será que esse Deus realmente exclui o cara que faz o bem e o que faz mal tem que ser punido porque infringiu a lei? Será que esse conceito já não está na hora da gente parar para pensar que esse Deus não é tão bravo assim? Será que esse conceito aí não é um conceito do homem? E será que Deus traz esse conceito? Deus não é homem. Ele não tem conceito. Deus é. Então, talvez a gente tenha que rever os nossos conceitos. Por isso que eu falei para vocês que era de pirar o cabeção, né?
Mas vamos lá. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Lembre que os espíritos que assessoraram Kardec são espíritos também religiosos. Mas aí eu vou cutucar vocês de novo. Ué, esse Deus que criou a mim, que de vez dou uma deslizada, com a consciência que tenho. E aí você vai dizer, eu saí um pouco dessa lei aí. Porque, em alguns momentos, eu não sou perfeita e não fui tão ética assim. Não fui. Assim como vocês também não. Ele me excluiu? Eu acho que não. Porque o amor que eu tenho pela vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Deus não ia me excluir, não. Mas, em outros momentos, eu deslizei. Porque eu entendo, e aí eu me perdoo, eu já não me culpo mais. Porque eu disse palavras duras para muitas pessoas. Eu disse em um determinado momento para minha filha uma coisa que eu me arrependi depois amargamente. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, ela tinha 15 anos de idade, minha mãe, posso falar com você? Eu falei, pode. Você lembra aquele dia assim, assim, assim? Eu falei, me lembro. Você sabe que você mexeu muito comigo, você me magoou profundamente, que eu faço terapia até hoje por causa disso. Eu falei, me lembro. Ela falou assim, mas eu quero te dizer que foi difícil na época, mas hoje eu quero zerar isso, eu quero começar do zero, porque eu quero aprender a te amar. Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar, abracei, minha vida mudou. Ela transformou a minha vida por um evento que tinha acontecido por um deslize meu, por uma cabeça quente. Então, Deus me excluiu naquela época? Ele não ia me dar a chance de rever uma nova fase? Então, eu estou cutucando vocês porque eu quero mesmo fazer isso. Eu quero desconstruir em cima de outras reflexões. Mas, se vocês quiserem manter isso, está tudo bem também, porque são conhecimentos. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Que Deus é esse que a gente traz para a gente? Perguntas? Oi, tudo bom? Eu gostaria que você retomasse aquela questão que você falou há pouco, porque é um questionamento meu e é algo que eu ouço muito de outras pessoas também. Né? Diante das injustiças da guerra e dos sofrimentos da guerra, onde é que está Deus? Qual é a explicação do Espiritismo para isso? Tá. Então, o Espiritismo, a primeira coisa que ele vai falar é de que não existe o bem e o mal, que existe a experiência. Se você parar para pensar, por que será que nós não nascemos lá? Eu e você, por exemplo, tá? Eu me pergunto, por que eu não nasci na Síria? Eu nasci aqui. É mais ou menos assim a resposta. Quando você vai vivenciando as suas vidas, não tem como você não ampliar, nem que for um pouquinho, a tua consciência. Quanto mais você amplia, mais consciente você fica dos teus atos. O espírito é energia. Ele só está na matéria fazendo uma experiência. Então, existe uma alquimia energética entre o espírito que você é com a matéria que existe. Isso é uma alquimia. Isto gera energia, que gera frequências, que geram ondas. Então, você sempre está onde a sua frequência está. Isso não quer dizer que Deus não existe. Não sei se eu me fiz clara. Então, aonde as pessoas estão é aonde elas se frequenciam para viver a experiência delas. Deus está lá também, mas Ele não interfere, porque Ele é justo e Ele é bom. Fiz clara? Eu disse que essa aula era bem, né, filosófica. Não é uma aula para você sair daqui sabendo e dizer, não entendi tudo. Não, é para confundir mesmo. Então, é só um comentário. A partir dessa ideia que você traz, né, a quebra de paradigma, quando a gente olha a vida a partir da ideia de que somos uma consciência que é parte de Deus, isso muda tudo, toda a nossa relação com a vida, com o mundo, com as pessoas, porque a gente também passa a se responsabilizar, assim como a fonte, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Então, o que acontece do outro lado do mundo, de alguma forma, tem ligação com cada um de nós, energeticamente falando, né? Então, se eu
assisto ou tenho conhecimento do fato de uma guerra do outro lado do mundo, qual é a minha postura diante desse fato? Né? É julgar Deus? Me afastar? Não, isso está acontecendo lá, eu não tenho nada a ver com isso. Ou eu vibrar silenciosamente para que esse panorama mude? A gente pode fazer vários questionamentos a partir disso. Então, o que é que eu escolho a partir disso? Porque eu estou falando isso a partir de uma experiência pessoal, assim, que eu escolhi, né, de uns meses para cá, fiz uma viagem, tal, voltei dessa viagem muito mobilizada, e aí eu estou no dia a dia, numa meta e numa prática de fazer o seguinte, eu sempre repito para mim, eu treino, eu escolho que nada tire minha paz interior. É um exercício diário. Porque no dia, né, no momento, cada dia que eu faço essa conquista um pouquinho, eu estou contribuindo para a paz no mundo que eu tanto quero. Porque a gente espera a paz, a paz no mundo, sim. Mas a paz no mundo só vai existir, né, a partir do momento que eu, consciência, parte de Deus, estabeleço a paz em mim. Então, é uma ilusão achar que a paz vai se estabelecer, que a guerra vai acabar, se eu não faço isso. Né? Foi a minha sensação. Foi essa sensação. A gente vai falar sobre isso. Vamos ouvir mais uma questão ali. Eu ia buscar, estou indo nessa mesma linha de pensamento dela. E, assim, você estava falando aí, quando a primeira coisa que vem à minha cabeça, à minha mente, é a questão da causa e consequência, que também está ligada às escolhas. E quando a gente se percebe espírito único, que passa por várias experiências, né, desta vida, para mim, pelo menos, começou a mudar muito o conceito desse questionamento. Por que Deus permite? Não é por que Ele não permitiria? Não é uma questão de aval, para mim. Mas Deus... De balizar, não vai acontecer isso ou deixar de acontecer. São as escolhas... a questão da expansão, da evolução, que já vem da caminhada de cada um, que vai um pouco mais a necessidade, eu vejo mais assim, a necessidade nossa de nascer aqui ou ali, passar por essa ou aquela experiência. Eu não sei se estou me fazendo compreender, mas eu enxergo dessa maneira. Então eles pediram para nascer lá. Não sei, eu penso que sim, não sei se isso é real. Não, isso é frequência, as frequências se atraem. Não, tem a ver com energia. Não é escolha consciente, é uma escolha daquilo que você quis viver. Se você vai criando no seu cotidiano, sua vida aqui agora, você está criando isso aí. Ninguém vai saber, talvez nem você. Mas na hora do teu desencarne, aonde você vai estar vai ser a resposta da frequência que você ficou aqui o tempo todo. Então, olha que interessante. Quanto eu trago isso para vocês, nesse diálogo aqui coletivo, estimula a consciência, porque eu estou fazendo isso. Você vai ficar, então eu sou consequência de mim mesma. Eu sou a própria causa. Então eu quero estar em lugares legais, eu vou ter meus pensamentos mais positivos, eu vou fazer os enfrentamentos dos conflitos mais poderosos, eu vou, na hora que eu assistir uma guerra, não sei o quê, eu não vou ficar lá sugando, não, bem feito, tem que mandar prender, tem que encarcerar. Na hora que eu passar e ver uma moto, que o rapaz lá está ensanguentado, eu vou ficar sugando igual um vampiro ou eu vou fazer uma prece? Então, esse meu comportamento consciente vai dizer qual é a minha impressão, a minha tatuagem energética. É ali, inclusive, por aí, é pela forma de ser que cria uma frequência, pelo pensamento, que os espíritos se acoplam no nosso campo e vai gerar obsessão e desobsessão. Eles só entram no nosso campo pela frequência que a gente elabora. Somente isso. Só assim, agora me deu o pouquinho que eu tenho lido
visto, não há um planejamento anterior. Eu estava pensando nesse sentido. Esse planejamento prévio antes da reencarnação, que não sei se eu já entendi. Eu vou falar rapidinho, porque esse é um assunto específico da aula. Porque tem outra pessoa acho que quer falar, né? Tem. Mas deixa eu te falar. Vamos sair um pouco, que é o que eu queria. Não vamos ficar. Eu vou trazer o conceito porque a gente está trazendo os conceitos do espiritismo, de onde ele bebeu na fonte. Mas, sobre isso especificamente, vamos nos analisar pela frequência. Se você é cheio de crenças limitantes, quando você desencarna, você vai acreditar que você é uma culpada e que você precisa planejar, para deixar de ser culpada, planejar sua vida com outras pessoas. Vamos lá. Essa foi a concepção que foi trazida, que você acreditou e que você a comprou. Mas eu, assim como você, assistindo a mesma aula, ouvi esses mesmos conceitos, mas não comprei essa ideia. A minha ideia é assim: eu vou estar aonde eu desejo estar, porque eu sou um Deus em potencial, eu não quero ter crenças limitantes, eu vou frequenciar o mais alto possível e vou pagar para ver na hora que eu desencarnar. Você entende? Depende de como você recebe esses conceitos. Quanto mais a gente se fecha nas caixas, mais a gente vai acreditar naquilo. Por exemplo, quando a gente fala de Deus, escolhe o bem e o mal, gente, se a gente começar a conceituar Deus exatamente assim, ele deixa de ser Deus, ele vai ser um homem. Porque Deus não escolhe, Deus é. Por isso que eu cutuquei vocês. Será que as pessoas estão lá na guerra, que o homem-bomba, será que Deus exclui o homem-bomba? Né? Ele não interfere na experiência das suas criaturas. Lembra que a fonte criadora não faz a experiência, ela só cria e recria? Quem faz a experiência são as pessoas. As pessoas vão vivendo as suas experiências, vão expandindo e vão se despertando e vão descobrir: eita, eu sou Deus também, eu posso criar mundos, eu posso ser um arquiteto estelar, eu posso ajudar na construção dos reinos minerais, nos elementais. Isso é muito legal, a gente fazer um mergulho, mas isso, não esqueçam, também é uma reflexão minha, que eu levo para vocês, cutuco vocês para vocês buscarem a de vocês também. Tá? Mas é mais ou menos isso. Gente, já é tanta coisa que eu já estou confusa. Eu já nem sei mais o que é que eu ia perguntar. Mas olha só. A Adenauer vai me matar. Esse povo sai tudo sem questão, com muitas perguntas e sem nenhuma questão. Saem doidos dessa aula. Olha só, eu sempre, assim, toda a minha concepção católica também, é muito difícil desassociar que Deus era um homem e bastante severo, certo? Mas isso já ficou um pouco para lá. Então, se eu imagino Deus como gestor de tudo isso aqui, não sei se está certo imaginá-lo dessa forma. Não é muito fácil ser gestor, não. Simplesmente a coisa deu errada, livre-arbítrio é com eles. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Deixa que eles, é frequência, um está ali atraindo o outro. É muito fácil assim gerir. Eu seria uma gestora desse jeito. A coisa não está dando certo, é a frequência deles, um está atraindo o outro ali, deixa ver o que é que vai dar. Eu não sei, eu estou um pouco confusa. Mas é para ficar confusa mesmo, porque isso não tem certo e errado, né? Mas é uma percepção. Quando você me conta, eu diria assim: mas também para mim é muito fácil terceirizar o problema para o outro resolver, esse gestor resolver, né? Poxa, é mais ético ele deixar eu resolver e aprender? Ou é mais ético ele fazer por mim, eu terceirizar os problemas na mão dele? Eu pensaria assim. Entendeu? Então, os conceitos vão depender das nossas experiências. E aí, eu vou voltar e pegar a ideia da meditação. A meditação me tirou de muitos buracos conceituais. Porque a experiência do sentir Deus derruba qualquer conceito. A experiência de sentir a vida traz outras concepções para vocês que não está para a gente, que não está em livro nenhum. Isso que eu estou trazendo, e esse diálogo é mínimo diante do espírito que você se permite sentir e viver. Porque quando você acorda e vive a vida sentindo a alquimia do que aparece, essas conversas aqui desaparecem. Nada disso serve mais. Porque você é muito maior do que um conceito.
Porque a sua experiência não dá para mim, nas minhas experiências, eu não consigo colocar dentro de uma caixinha e nem terceirizar ninguém, porque para mim Deus é muito ético e olha que eu estou limitando, porque ética é um conceito humano. Mas vamos lá. Bom, é só um adendo para refletir mais ainda sobre essas questões. A gente vive num mundo dual. A gente tem essa percepção do que é o bem e do que é o mal. Então, a gente aprende essas percepções do que seja o bem, muitas vezes excluindo do que não seja o mal. E, a partir dessas experiências, é que a gente faz essas percepções. Então, se você vive num mundo em que prepondera essa questão das guerras, essa questão do mal, essa questão dessas relações, é o que vai ter lá. Não necessariamente, porque não é que Deus está terceirizando, Deus está sendo omisso, Deus está sendo... A gente vive a partir das nossas experiências. Então, a gente convive. Vamos dar um exemplo clássico. Uma postagem. Sei lá, você vê uma postagem assim, essas postagens polêmicas. Você vê como se forma a corrente, né? A pessoa faz lá um comentário nocivo, aí o outro vai lá, replica, o outro replica. Então, vai formando aquela energia. E, assim, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo lá, mas esquece do que está acontecendo aqui, das guerras internas, das pessoas que estão no nosso lado, de a gente, às vezes, atravessar a rua, ver uma pessoa pedindo, as guerras internas que a gente vê nas comunidades, a violência que propaga, seja nos bairros que a gente mora. Então, a gente vive no mundo necessariamente. Uma guerra realmente faz com que a lente amplie. Mas a gente vive nossas guerras internas e externas. Eu vou falar duas coisinhas. Uma delas, os questionamentos, a cada aula dessa, vocês vão sair exatamente desse jeito, como vocês estão se sentindo. Sem as respostas, porque nosso objetivo não é trazer as coisas prontas, mas que vocês possam buscar os próprios conhecimentos. E eu tenho só 15 minutinhos para acabar essa aula, e eu preciso dar alguns outros conceitos. Mas só para finalizar essa ideia, uma coisa que ficou claro para mim, na meditação, quando eu fiz, buscando o que era Deus, a conclusão que eu cheguei foi assim: Deus é movimento. Onde está a inércia, onde nada acontece, Deus não vai estar ali, porque Deus é vida, é abundância em movimento. O movimento na dualidade são os contrários. Não tem como eu não ter polaridades no mundo que eu vivo. Então, Deus vai estar sempre presente, porque, mesmo diante das polaridades, existe um aprendizado. E os aprendizados são escolhas. Eu poderia não estar aqui dando aula, você poderia ficar em casa assistindo TV, mas você não fez isso. Você quis vir por algum motivo. Pergunte-se dentro de você, que te traz aqui? Você está buscando alguma coisa. E não busque a certeza dessas coisas com as pessoas, mas com as pessoas, com a experiência que você faz e com o propósito que você busca, porque você é uma força. É daí que saem as suas escolhas. Quanto mais consciente você está, mais equilibradas serão as suas condições, a sua força. E isso gera energia. Não esqueça disso. Quanto mais consciência você tem, mais você direciona a sua energia. É mais ou menos assim, chegar alguém para contar uma fofoca para você amanhã. 9h da manhã, eu tenho que te contar. Você não sabe. Você pode escolher ouvir com detalhes, ou você diz assim, mas por que você vai me contar isso? Porque não pretendo, sabe? Não, mas é nossa colega, ela trabalha com a gente. Sim, mas não me interessa. Eu não quero ouvir isso. Isso são escolhas. Porque se não vai te ajudar em nada. É um gasto de energia você usar a sua energia para aquilo que você não vai produzir nada. Isso é consciência. Assim na comida, assim num relacionamento interpessoal, assim no seu trabalho, assim no WhatsApp que você manda mensagens. Quer dizer, isso tudo é consciência. Isso gera energia, vibração. E aí você está direcionando a sua energia para onde? Aí vou pegar o que a amiga falou. Você é responsável também para aquilo que está no universo.
porque tudo está ligado, é como uma teia de aranha. Nós estamos ligados com aquela criança que está lá perdida na Síria. A gente pode não achar diretamente, mas indiretamente estamos. Eu queria falar da prece, porque não dá para falar de Deus também se não falar de prece, porque a gente tem o pé no cristianismo, né? Mas os espíritos colocaram para Kardec, é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que limitam a pedir. É uma das maiores forças do universo. É um processo de comunicação em duas vias. É uma concentração que é essencial para maximizar nossas potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. É uma ferramenta fundamental para alterarmos a nossa realidade. Se um pedido é justo, há perseverança, fé e oração. É mais ou menos assim. O veículo de falar com essa fonte criadora não é material, ok? Para o espiritismo. Então, se você chegar e falar assim, eu vou falar com Deus agora, aí você joga milho no chão e ajoelha, é uma escolha, é uma opção. Mas, diante de tantas coisas que a gente viveu em muitas vidas, chegar aqui hoje, buscar o espiritismo e voltar para casa, fazer uma prece antes de dormir, para a sua família e colocar o milho no chão, fica uma coisa meio esquisita para você, porque você não cabe mais ali naquela concepção, você não consegue. Mas outras pessoas fazem. Sabe como elas conversam com Deus? Que é da cultura delas. Elas vão pegar um galo, uma galinha, uma cabra, porque é da cultura do candomblé, porque eles falam com os mentores deles, as entidades, dessa forma. Quem disse que isso está errado? São frequências. Ali a forma energética que eles entendem da comunicação. Eu faço telepatia com Deus. Na hora que eu quiser conversar com ele, eu imagino o miolo do buraco negro da fonte criadora e vou lá e falo assim, é você que eu quero falar. Cada um vai escolher a sua doidice para poder falar qual é a sua. Tem gente que vai ajoelhar, tem gente que vai matar uma cabra. Hoje eu estive na praia de manhã, me lembro que eu peguei na areia assim, e estava com o pé na água, e peguei na areia e disse assim, você existe mesmo? E deixei aquela areia escorrer pela minha mão, sentindo a brisa do vento, sentindo o sol nas minhas costas, a água geladinha, os peixinhos que ali estavam. Aquilo para mim é Deus. Eu não consigo me dissociar disso. Porque Deus para mim é tudo. Eu não consigo trazer Ele dentro de uma caixa. Então, aonde eu estou fazendo... E aí, para ele aparecer para mim, eu preciso estar interagindo com isso. Porque esse é o movimento da minha vida, do Deus em mim, né? E a prece, ela é uma ponte para se chegar ali. Fé, agora nós vamos falar de fé. Fé inabalável é essa frase que está escrita no início do livro Evangelho segundo o Espiritismo que eu falei para vocês. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. Examinando o capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento de Allan Kardec 3 significados distintos. Fé como crença, como confiança e com determinação, coragem e força interior. É como, simbolicamente, você estivesse no alto da montanha e se jogasse. Ai, que chega a dar uma agonia, né? Do alto do penhasco. Acredite, confie. Você está vivendo uma existência que você está lá, não sei quantos anos você tem, 30, 40, 50, 80, e vai confiando na tua vida. Confia. Apenas confia. Vá no fluxo do divino. Ai, Sandra, não dá. Não dá porque eu estou na dualidade. Preciso planejar, preciso pagar minhas contas. Quem que vai pagar minhas contas amanhã? Se eu ficar no fluxo do divino, quem é que paga minhas contas amanhã? O divino não vai pagar minhas contas. Eu queria que ele pagasse. Mas não é isso que eu estou falando, não. Acorda de manhã com o seu planejamento da dualidade, que não tem jeito, mas em cima do que você planejou,
não se sabote. Não se sabote. Ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou ter dinheiro até o final do dia? Será que fulano vai pagar o que está me devendo? Porque eu tenho que pagar. Eu também dependo para pagar. Aí você vai rodando aquele CD, nem sei se CD existe ainda, mas vai rodando na tua cabeça, que você vai dormir, você vai morrer com aquela pessoa que não pagou para você. Você vai desencarnar e dizer, aquela filha de mamãe não me pagou. E é assim que você vai viver com o CD rodando. É isso. Vai no fluxo, porque tudo é experiência, meu amigo. É uma experiência. Você vai aprender a lidar com essas questões. Porque, se você quiser também, e deve, usar a lei da dualidade. Não tem a Constituição Federal? Quando o outro bater, violentar, não está dentro da lei? Tudo é no fluxo divino. Ok, mas dentro da lei dos homens eu preciso também prevalecer. Aquilo que não está correto, não está ético, eu tenho que chamar a lei à minha frente. Era aí que o fluxo divino fez o homem inteligente que criou essa lei e você vai preso por isso. Sinto muito. Vou mandar te prender. Então, não é também tão solto, mas é você confiar que você é filho do Criador, que as coisas estão aparecendo para você também para fazer experiência. Agora, você vai usar o ferro, a faca, o garfo, o espeto, queimar alguém na fogueira de novo? Ou a gente já está usando as leis para isso? Daqui a pouco a gente não vai precisar mais dessas leis, né? Porque a justiça tende a imperar. Bom, consegui acabar. Mas dá para a gente conversar mais um pouquinho. Que depois tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Diante de tudo isso que a gente conversou com vocês, eu sei que gera inquietações. Comigo também foi assim, mas eu tenho certeza e confio no que eu vou falar. Durante as aulas, durante os ciclos, vocês vão gostar muito do que vocês vão estudar. Porque vocês vão ampliar a consciência de vocês e vocês vão sair daqui melhor do que como vocês entraram. Porque as perguntas e os questionamentos para o espírito que quer crescer, evoluir, é muito importante. Kardec falou isso o tempo todo nas escritas dele. Isso não foram os espíritos que falaram, foi o próprio Kardec. Quanto mais o homem se questionar, melhor para ele chegar onde ele quer chegar. Mas você quer chegar aonde? Porque você está aqui. Você está procurando o quê? Se questione. Então, não se angustie com aquilo que você ainda não sabe. Não se angustie com aquilo que você ainda não entendeu. O que você precisa, aí sim, o fluxo divino entra muito bem. Só sinta. Só sinta. Deixa a questão vir. Quando você silenciar o teu coração, quando a paz bater no seu peito, simplesmente respire e faça a pergunta que você quer fazer. Sabe por que você vai ter a resposta? E aí agora eu vou fazer uma síntese de tudo o que eu fiz, em cima da minha reflexão, ok? Aí vocês pensam e façam a de vocês. Concluindo, como é que eu cheguei na ideia da minha pessoa encarnada aqui? Existe para mim a fonte criadora. Em um determinado momento, ela disse assim, é uma potência excomunal, não teria como conceituar nem calcular essa potência, mas foi uma força tão excomunal que, de tanto poder que ela tinha, ela explodiu. Quando ela explodiu, e quando você vê uma faísca explodindo, um fogo explodindo, saem muitas faíscas. Mas você repare que a que está no início do miolo é mais grossa e aquelas que estão no finalzinho é mais fina. Mas todo mundo estava ali no fogo, não estava? Todo mundo estava no núcleo. Aquelas faíscas, pode ser a mais grossa, a mais fina, somos nós, em cima das nossas escolhas, porque eu sou Deus. Eu saí da fonte e disse assim, eu vou ali fazer uma experiência, volto logo. Aí ele diz assim para mim, o local que você vai escolher tem leis. Então, algumas das leis você não vai lembrar quem você é. Você vai despertar pelo seu próprio esforço. Aí eu falei, mesmo assim, eu vou ali na dualidade. Eu caí aqui com vocês, vivendo essa experiência, tentando lembrar o Deus que eu sou.
Através do encosta dali, lapida daqui, casa com um, tem filho com outro, se separa, mata, rouba. Já não estou fazendo mais isso, graças a Deus, né? Já estou no Nordeste, aqui do Brasil, então já não estou matando, né? E quando mata eu fico agoniada, assim, matar uma galinha para comer, meu Deus, hoje eu estou com uma galinha, eu falei, meu Deus, essa galinha foi morta de que maneira? Eu fico me perguntando. Graças a Deus estou nessas reflexões, né? Mas aí, quanto mais eu vou despertando, mais eu vou lembrando como eu sou, da onde vim, para onde vou, e vou ficando tão feliz de viver em comunhão com outros reinos, que também lá têm as experiências deles, e que isso vai me dando uma alegria, e eu vou querendo ver a face de Deus. Eu estou em busca disso. Eu brinco comigo mesmo que eu quero ver Jesus de perto. Eu quero ver, não sei vocês. Eu quero conhecer esse cara, eu quero relembrar quem ele é. Eu quero ver ele de perto e perguntar assim, meu irmão, como foi que você chegou onde você chegou? Mais rápido do que eu, porque se todo mundo foi criado simples e ignorante, que rapidez foi essa que você chegou aí onde você está? E eu não. Eu quero estar aí, me ensina. E assim eu vou vivendo. Mas quando eu despertar, eu volto para a fonte, tenho que te contar a experiência que eu tive. Você não foi, né? Que você só me criou, mas ó, a experiência que eu tive é essa. Ele, mais ideias, vou recriar outra coisa. E assim a vida continua. Era isso que eu queria dividir com vocês e queria encerrar com uma coisa muito legal. Vamos lá? Você coloca para mim?